Imagine ter que abrir o cérebro humano, milímetro por milímetro, em busca da cura. No episódio de hoje, você vai acompanhar de perto cirurgias que exigem precisão extrema e coragem, tanto dos médicos quanto dos pacientes. Bem-vindos ao Reflexões Saudáveis. Com a experiência de Drauzio Varela, o Fantástico revela os bastidores de procedimentos que podem transformar vidas. Prepare-se para mergulhar nas trilhas da mente. A nossa vida passa pelo cérebro. Planejamento, raciocínio, memória, ações, emoções, ideias, funções vitais. O comando sai sempre desse órgão que não chega a 1,5 kg. O cérebro adulto consome 1/5 da energia que o corpo produz. São 100 bilhões de neurônios que transmitem impulsos nervosos em uma rede de 100 trilhões de conexões, chamadas de sinapses. Com tanta importância, só começamos a entender melhor esse órgão nos últimos 50 anos, quando desenvolvemos a tecnologia para exames de imagem, como a ressonância magnética. Foi uma revolução da medicina dentro da cabeça. Aqui no Brasil, um hospital é referência para cirurgias de alta complexidade no cérebro. É o Instituto Estadual do Cérebro, no Rio de Janeiro. Todos sabem para onde correr se sofrerem um acidente, alguma coisa. Mas já era mais difícil referir uma criança com tumor cerebral para uma cirurgia mais complexa, ou um paciente para uma cirurgia de epilepsia. Soro para mim. Hoje e nos próximos domingos, vamos mostrar algumas dessas operações que salvam vidas e transformam a rotina de famílias. Eu sempre colocava a mão assim para segurar. Não adianta nada você pôr a mão, é só para um disfarce. Só de estar em casa eu estou feliz. Muito feliz. A medicina mais avançada sem custo para os pacientes. Tudo pelo SUS. A ideia foi concentrar, criar um Instituto do Cérebro que tivesse toda essa possibilidade tecnológica e concentrar as equipes mais experientes para poder ter um resultado e um movimento melhor. Então são em torno de 8 a 10 cirurgias por dia, realizando as cirurgias mais sofisticadas. O André de Jesus veio parar aqui para reconquistar a liberdade perdida ao ser diagnosticado com a doença de Parkinson. Começou sentindo o braço tremer, o braço direito tremer, doía. Ao longo de 8 anos, ele deixou de trabalhar como motorista de ônibus, se afastou dos amigos e nem saía mais de casa. Tomar banho, de vez em quando eu fico incapacitado, ela tem que me ajudar. Os braços não obedecem. Uma vez eu saí para trabalhar, aí ele quis fazer a janta para mim e se queimou. Só eu sei o que eu passo com meu marido em casa, entendeu? As crises, quando ele tem as crises, eu fico do lado dele, porque senão ele fica o tempo todo querendo chorar o tempo todo. A doença de Parkinson é degenerativa e não tem cura. Ela tem origem na área do cérebro que produz um neurotransmissor chamado dopamina, que tem múltiplas funções no organismo, entre elas as sensações de prazer e a coordenação motora. Quando alguns desses neurônios passam a produzir menos dopamina, o corpo começa a apresentar rigidez e tremores. Existem medicamentos que controlam esses e outros sintomas, mas o efeito não dura para sempre. Nessa hora, em alguns casos, existe um recurso cirúrgico. A cirurgia do Parkinson é uma cirurgia criada com o intuito de melhorar a qualidade de vida do paciente. O procedimento do André consiste em localizar o ponto exato do cérebro, onde os cirurgiões vão implantar 2 eletrodos para bloquear o tremor ou a rigidez. O desafio da cirurgia é colocarmos nessa trajetória que estão em vermelho e azul, o eletrodo nesse ponto, na profundidade do cérebro.
O André passa por 2 exames diferentes de imagem que vão ajudar a calcular com precisão onde os eletrodos vão agir. Só descer um pouquinho só. Tá bom? Aí tá bom. De volta ao centro cirúrgico, o plano começa a ser posto em prática. A cabeça deve estar bem fixada para não se mover 1 milímetro. A doença de Parkinson atinge principalmente pessoas com mais de 60 anos. Casos como o de André, que tem 50, são minoria. O eletrodo já está na posição. Os médicos precisam de André acordado para responder ao que for pedido. Ele não vai sentir dor. Parou, Parou? parou. E o tremor e a rigidez também sumiu. Tá sentindo o braço mais solto? Abre e fecha a mão esquerda, né? Abre e fecha. Bem rápido para mim. Passou a rigidez completamente. Até o fim do ano passado, a vida do Luizinho era usar a altura para se destacar no basquete. Ele tem 2,14 metros e começou tarde no esporte, 2 anos atrás, aos 15, em Cachoeiras de Macacu, interior do estado do Rio de Janeiro. Beleza, beleza. Vamos. Passa por trás. Cidade do interior, todo mundo comentando, né? Meu telefone cheio de mensagens, falando, poxa, tem um menino muito grande, né, que apareceu. Nunca tinha aparecido um menino tão grande. Boa, Luiz! Daí a gente entrou em contato com a gente um empresário, né, do ramo do basquete, que ia levá-lo para fazer uns testes lá em São Paulo. Né? Aí ele até sugeriu, ele falou assim, faz um exame, né, para ver a taxa de hormônio dele. E foi quando a gente identificou esse problema, né? O Luizinho tinha uma taxa muito alta de hormônio do crescimento, um dos muitos hormônios produzidos pela hipófise. Ela é a glândula mestra que controla a função de todas as outras glândulas do corpo. Um exame de ressonância magnética do adolescente confirmou que havia um tumor benigno na hipófise produzindo esse descontrole. Eu achei que eu ia achar na ressonância um tumor grande, porque é o que a gente na maioria das vezes vê. Mas, por sorte, ele tinha um tumor pequeno, relativamente. – 25% a 30% das crianças ou adolescentes operados conseguem se curar. Quando a cirurgia não resolve, o controle é feito com medicação oferecida pelo SUS e até com radioterapia. O problema do gigantismo não é só a altura. Em muitos casos, o tumor afeta a visão, por exemplo. Ele faz mal praticamente para o corpo todo. Então, esses pacientes ficam com pressão alta, a diabetes. Eles podem levar vários problemas articulares. Então, por exemplo, uma pessoa de 40 anos passa a ter um joelho que parece de 70. O quadril também. Tem risco de aumento da tireoide, tem risco de tumor de intestino, e esse é maligno. A família concordou em realizar o procedimento. Entre o diagnóstico e a cirurgia, que é feita pelo nariz, não se passaram nem 5 meses. Sem contar o tempo para a sedação, a equipe médica levou 50 minutos para retirar o tumor com a ajuda do microscópio. Oi, Luiz. Oi. Tudo bem? Como é que você está, Luiz? Nós fizemos os exames já no dia seguinte do Luiz e mostrou essa queda dos hormônios. Então, foi um sucesso a cirurgia. Já tinha tido essa visão durante o procedimento cirúrgico, de que a lesão tinha sido removida por completo. A hipófise do Luizinho foi inteiramente preservada. Parte da explicação do sucesso foi a agilidade para o procedimento, ainda mais sendo essa condição, o gigantismo, tão rara. Essa rapidez para operar é um dos trunfos do Instituto do Cérebro. Os diagnósticos são feitos dentro da estrutura do SUS e os pacientes encaminhados para o Instituto. Aqui, os casos são estudados pelos médicos e passam por uma triagem. Praticamente não há filas.
Passados 2 meses da cirurgia, Luizinho foi liberado para atividades físicas. Ele voltou a ajudar o pai, que é caseiro em um sítio. Pra gente é criança, então a gente passa despercebido perante a gente. Porque a gente nunca ouviu falar sobre esse negócio de gigantismo, né? Quando eu vi, eu tava dormindo já. Aí quando eu acordei na cama, não podia me mexer. E ele tava do meu lado. Ó, acompanha a bola, olho na bola. Boa! A alta médica também vale para a quarta. Boa! Aqui, gigante é o sorriso do Luizinho. Bom dia. Bom dia, André. 15 dias depois da cirurgia, André de Jesus volta ao Instituto do Cérebro com a Antônia. Tudo bem, André? Como foi a semana? No começo eu senti. Quase não tremia, mas depois foi voltando, tremor. Apesar da firmeza na mão ter voltado durante a cirurgia, é normal que o paciente saia do hospital com o aparelho conectado aos eletrodos desligado, enquanto o inchaço diminui. Hoje é dia de religar. A gente vai começar sempre com uma programação mais baixa, tá, André? A perspectiva é que o André tenha a dose de medicação diminuída de 30% a 50%, mas primeiro ele precisa que o aparelho esteja bem ajustado. Deixa eu ver sua mão, relaxa aqui, relaxa. Já diminuiu a rigidez. Já. Abre a mão bem assim. Tá mais fácil? Tá. Abre e fecha. Abre e fecha. Isso. Deixa em repouso aqui um pouquinho. Vamos ligar agora o outro lado, tá? Relaxa aqui. A esquerda parou, né? A esquerda praticamente parou. Estica de novo a mão. Abre e fecha. Abre e fecha. Tá mais fácil? Relaxa. Muito bem, André. É isso. Melhorou muito a rigidez. Graças a Deus eu tô bem. Um mês depois, a vida já é outra. André voltou a namorar a Antônia. Está participando das obrigações da casa. Põe as mãos assim, só para eu ver uma. Não queria não, mas agora eu indico qualquer um que precisa fazer, eu tô para fazer. É muito bom. Aqui. Mas o principal para o André é estar com a responsável por essa melhora. Aniversário da cidade do Rio de Janeiro. A pessoa que deu a coragem de operar que faltava ao pai. Eu não vou fazer isso não, porque se isso não der certo, eu vou ficar numa cama perto da vida. Eu falei, não vai, amor, isso vai ser porque eu... Aí a minha filha, a Alicia, foi e falou pra ele, papai, faz a cirurgia pro seu bem, papai. A gente vai poder fazer tudo que a gente não faz, que é passear com ela, que é jogar videogame, desenhar, que ele nunca conseguiu fazer um desenho junto com ela. Nada, isso eu não sou muito bom em fazer não, mas eu faço nariz assim, ó, uma balinha. O que te levou a decidir foi a Alicia mesmo? Foi a Alicia mesmo. Eu operei por causa dela. A Alicia manda em você, né? Manda. Essa é a famosa Alicia. Por que você falou para o seu pai que ele tinha que operar? É porque eu queria que ele brincasse comigo. Melhorasse, né, filha? É. Não conseguia ficar com ela assim não, doutor. Não conseguia ficar com ela assim não. Né, filha?